Olá, estamos começando mais uma aula de geografia e o tema da aula de hoje será tigres asiáticos. Bom, esse nome tigres asiáticos é uma referência ao animal tigre, tá? E a comparação para que tenha esse nome, um grupo de países localizados ali na região da Ásia, seria a força do animal. Como o tigre é um animal muito forte, essa região ganhou o apelido de tigres asiáticos por ter uma força muito grande. Bom, e quais são os países que ganharam o nome de tigres asiáticos numa comparação com o animal? Na verdade, foi um conjunto de países que se industrializaram recentemente. Quem são esses países? Nós temos um primeiro bloco que se industrializou ali por volta de meados dos anos 70, que é a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Taiwan, que é uma ilha que pertence à China, né? E depois, na década de 80, um outro grupo de países, como é o caso da Indonésia, da Tailândia, da Malásia. E mais recentemente nós temos Filipinas, Vietnã, que entraram nesse dinamismo de desenvolvimento industrial. Então, os tigres asiáticos é um conjunto de países que se industrializou ali entre os anos 70, 80, tá? E que depois continuou se industrializando, tá? Como é o caso do Vietnã, e vem se industrializando até hoje. São países que têm uma grande força no desenvolvimento econômico. Tudo bem? Bom, por que esses países se desenvolveram tanto? Porque é o seguinte, esses países pertencem a uma região ali chamada de Sudeste Asiático. Se eu ampliar o mapa aqui, vocês vão ver, tá? Essa região que está em diagonal a minha aqui, ó, essa região que está aqui, seria essa região do chamado Sudeste Asiático. Então é aí que a gente vai ver, tá? Mas a gente também vai ver aqui, pessoal, a Coreia do Sul, tá? Daqui a pouco a gente mostra melhor. Taiwan, que está aqui, tá? E aí o outro grupo que está aqui nesse canto. Então é um conjunto de países que se industrializou aí nos últimos anos e que ganhou esse apelido de tigres asiáticos, tá? Então a ideia é que esses países se industrializaram. Bom, quem é que da onde que veio o capital que alavancou os chamados tigres asiáticos? De onde é que saiu o dinheiro dos chamados tigres asiáticos? Bom, o dinheiro dos tigres asiáticos vai sair muito do Japão. O Japão vai ser o principal investidor na região dos tigres. Vamos tentar entender o porquê. Vamos tentar entender o que aconteceu. O Japão é um país que participou da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi derrotado pelos Estados Unidos. Quando o Japão é derrotado pelos Estados Unidos, o Japão, num primeiro momento, vai ser de desejo do governo americano que o Japão volte a ser um país rural. Mas aí, depois, com medo que os japoneses se tornassem comunistas, né, pela proximidade ali com a Rússia, tá? Como vocês podem até olhar aqui no mapa, né, existe uma proximidade enorme do Japão com a Rússia que é um país gigantesco, tá? Então havia uma proximidade com a Rússia, né, nessa espécie de fim da Rússia ali na Ásia. Então, como havia a possibilidade do Japão se tornar um país comunista, os Estados Unidos resolveu alavancar a economia japonesa. Os Estados Unidos tinham feito no Japão, na Europa, o Plano Marshall, estendeu o Plano Marshall para o Japão, né, com o nome de Plano Colombo, e desenvolveu o capitalismo no modelo americano dentro do Japão. O Japão já tinha uma estrutura tanto industrial, como já tinha uma estrutura de mão de obra preparada para essa arrancada da industrialização. Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Japão se alavanca num modelo de capitalismo igual ao americano, que era pautado na industrialização. Acontece que as fábricas japonesas, né, as empresas japonesas, ganharam um grande dinamismo logo depois da Segunda Guerra Mundial, cresceram muito economicamente. E havia o desejo de produzir mais e mais barato. Então, como havia um desejo de expandir os negócios do Japão, o que eles fizeram? Eles resolveram expandir esses negócios aí para essa região do chamado Sudeste Asiático. Então eles mandaram para essa região do chamado Sudeste Asiático o seu capital
porque seria uma forma de produzir mais barato e com maior lucratividade. Então, as empresas japonesas partiram para ir justamente nesse modelo. Então, foi uma segunda arrancada da indústria japonesa, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha vivido essa situação. Então, a base do capital que estrutura os tigres asiáticos é a base do capital japonês, que vai buscar os incentivos que essa região vai poder produzir. Tudo bem, gente? Então, só para você entender da onde, o que são os tigres asiáticos e qual é a base que alavanca os chamados tigres asiáticos. Tudo bem? Bom, aqui nós temos um mapa da região e aí eu gostaria que você identificasse no mapa da região esse conjunto de países que nós citamos agora há pouco. Então eu vou ampliar aqui para você entender, tá? Então você vai ver aqui embaixo, ó, a Coreia do Sul, vizinho da Coreia do Norte e vizinho do Japão, tá? A Coreia do Sul. Depois você vai ver aqui na China, tá? Aqui na China, aqui onde está o meu dedo, ó. Deixa eu parar aqui. Taiwan, tudo bem? Taiwan. E aí depois vai ser até difícil de identificar, mas a gente vai achar aqui embaixo, né? Onde está a ponta da Malásia, numa ponta da Malásia, a gente vai achar aqui, ó. Deixa eu puxar mais para cá. Singapura, gente. Minúsculo, minúsculo, tá? Então você tem Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Do lado de Taiwan, descendo Taiwan, aqui eu vou pôr na minha lateral aqui, ó. Você vai encontrar Hong Kong, que também era um tigre, mas depois a gente conta a história de Hong Kong, que Hong Kong sofreu uma mudança. Então esses são, vamos dizer assim, o primeiro grupo. Depois você tem um segundo grupo de tigres, que seria a Malásia, que você está vendo as ilhas aqui embaixo, a Indonésia, que é um conjunto de ilhas, tá? Então Malásia, Indonésia, e eu vou puxar aqui a Tailândia. Tá vendo a Tailândia aqui, no bico da imagem da câmera? A Tailândia. Depois você tem Filipinas, que está aqui, ó. Filipinas, tá vendo? Também um conjunto de ilhas. E depois você vai ver, vou parar aqui, também aqui no canto da câmera, o Vietnã. Lembrando que o Vietnã foi um país que entrou em guerra com os Estados Unidos, teve uma guerra sangrenta com os Estados Unidos, expulsou os americanos do Vietnã, tá? E nos últimos anos vem também ganhando grande desenvolvimento econômico, vem ganhando grande avanço no processo de crescimento da economia. Tudo bem, gente? Então, esse é o conjunto aí que forma os tigres. Basicamente, essa região que vocês estão vendo aqui são os chamados tigres asiáticos, tá? Esses são os chamados tigres asiáticos. São os países que compõem essa região da Ásia, que de forma geral a gente chama esse canto aqui de Sudeste Asiático. Tudo bem? Então você conseguiu identificar aí essa região, tá? Bom, como é que vem a ideia dos tigres? Na década de 70 surgiram os chamados tigres asiáticos ou novos países industrializados. Eu vou demarcar um grupinho de países para você poder identificar. Década de 70, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, tá? E na década de 80 surgiram os novos tigres. Tailândia, Indonésia e Malásia. Então, só para você poder identificar os tigres e os novos tigres asiáticos aí, do jeito que a gente está falando. Bom, o que é que as empresas japonesas, que a gente diz que é a base da industrialização dessa região, o que é que as empresas japonesas procuravam e viam tanta atração nessa região? O que os tigres tinham? Bom, eles tinham os tigres asiáticos, eles tinham incentivos fiscais, uma mão de obra muito barata e muito organizada e a facilidade desses países que era dada para que os países pudessem para que os países que investiram, no caso o Japão, pudessem trazer o lucro de volta. Então você tinha incentivo fiscal, você tinha mão de obra barata e você tinha a facilidade de trazer o lucro lá, por exemplo, vamos pegar o caso de Taiwan, de volta para o Japão, tá? Não haveria restrição na hora de você trazer o lucro.
Essa era a grande facilidade que eles estavam procurando, ou seja, eram os incentivos que eles procuravam. Visto que esses países são muito pequenininhos, a questão de matéria-prima fica um pouco complicado, né? Da gente falar dentro desses países. Então eles buscavam basicamente isso aí, tá? E os novos tigres, né, que seriam aqueles mais recentes, que é o caso, por exemplo, da Tailândia, eles tinham também os seus incentivos. Então a gente vai somar diminuição de impostos, eles já são maiores do que os anteriores, né? Você pega a Tailândia, por exemplo, é um país maior, a Indonésia, apesar de ser aquele conjunto de ilhas, é um país maior, então eles vão ter recursos naturais e uma legislação ambiental facilitada, além também da mão de obra, como é o caso dos incentivos fiscais, a questão do fisco, que é a diminuição do imposto. Então, esses países ofereciam uma série de vantagens, os tigres ofereciam um grupo, depois os novos ainda tinham mais vantagem, que é a questão, por exemplo, dos recursos naturais, porque eles eram maiores, para que as empresas fossem para lá e desenvolvessem ali uma pegada de industrialização. Então, a essência dessa região é essa, viu, pessoal? A essência disso aí. Outra coisa que é muito importante a gente falar sobre essa área é que a produção dessa área, a produção que é feita nesses países, é uma produção voltada para exportação. Por quê? Porque você consegue produzir mais barato e exportar com um lucro maior. Leve em consideração que esses países são países que têm, tanto em população, a Indonésia não, mas porque a Indonésia é um país bem populoso, mas os outros países têm uma população pequena ou muito pobre. Então você tem populações pequenas, tá? Populações pequenas e pobres. Então o que acontece? A política desses países era toda basicamente voltada para a exportação, já que os seus mercados, no caso que a gente está falando são os chamados mercados internos, eles são pobres e pequenos. Lembrando que a Indonésia é um dos países mais populosos do mundo, viu? A Indonésia não se encaixaria nisso. Mas o restante são países. Você pega Taiwan, é muito pequenininho, Singapura é muito pequenininho, então já teria uma outra dinâmica, já teria nisso aqui. Mas só reforçando, gente, a base é a questão da exportação, tá? A base seria a questão da exportação. Bom, dando uma olhada na questão do quadro econômico, o que a gente vai ver? Que nos últimos anos, esses países tiveram um grande crescimento econômico, a gente vai citar depois um caso ou outro aqui, mas de forma geral a gente vai ver que eles tiveram um grande crescimento econômico e, devido a essa postura, uma rápida elevação nas suas taxas de exportação. Eles começaram a exportar em grande quantidade. Baixaram as suas taxas de inflação e, evidentemente, tiveram elevações de suas dívidas externas. Tudo bem? Bom, a gente vai ver também, e isso eu quero ter como um dos pontos mais importantes, uma urbanização que cresceu muito. Esses países se tornaram, tiveram uma rápida urbanização, ou seja, transferência de população para as áreas urbanas, tá? O crescimento vegetativo vem declinando, por conta da introdução dos chamados métodos anticoncepcionais e por grandes investimentos a educação vem entrando e o analfabetismo vem caindo. Então, são lugares que o analfabetismo vem caindo. A expectativa de vida vem aumentando e a redução da mortalidade infantil. Ou seja, esse grupo de países se encaixa agora com um nome chamado de países emergentes. Então, os tigres asiáticos, eles estão entrando num grupo de países chamados países emergentes. Ou seja, estão saindo daquele quadro de país pobre, entrando na categoria de país emergente para poder alçar, quem sabe, a possibilidade de país desenvolvido, se encaixar como país desenvolvido. E nesse aspecto é muito importante que a gente fale sobre, eu vou ampliar aqui, pessoal, que a gente fale sobre a Coreia do Sul e aqui a sua capital, Seul. A Coreia do Sul é um exemplo disso, tá? A Coreia do Sul é um exemplo disso. Foi um país que se industrializou nessas características
E a sua taxa de crescimento econômico vem sendo muito alta. Tanto que se você pegar aí a economia, como é o caso que está mostrado aqui do lado, sendo mostrado aqui do lado, a sua economia nacional cresceu em média 9% ao ano entre os anos 80 para o início dos anos 90. A Coreia do Sul fez um investimento pesado, talvez um destaque mundial e uma espécie de exemplo para o resto do mundo na educação. Tanto que uma das profissões mais valorizadas que você tem na Coreia do Sul é a educação. Então o país se pautou pela educação, se pautando pela educação, desenvolve ciência e tecnologia, e desenvolvendo ciência e tecnologia passa a ter uma política de exportação de produtos que são mais valorizados, que têm mais valor agregado e que dá essa taxa de crescimento que você está vendo aqui do lado. Uma taxa de crescimento perto de 10% ao ano. Isso porque investiram pesado em educação. E aí, como eles investem pesado em educação, o que eles vão exportar são produtos tecnológicos de alto valor agregado, que eu citei aqui quais são esses produtos, que é o caso de eletrônicos e o caso dos automóveis. Isso eleva a categoria da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, aí, um país com pouco mais de 50 milhões de habitantes, né, praticamente adentrando aí ao mundo rico. Lembra que a gente disse que são emergentes? Mas já está adentrando aí ao chamado mundo rico. E dentro da Coreia do Sul, grandes empresas, como é o caso da Hyundai e o caso da Samsung. Duas empresas, uma no setor automobilístico e a outra no setor de telefonia, no setor de aparelhos, que tem destaque mundial, gente. São conhecidas, essas marcas são conhecidas mundialmente. Fazer investimento na área tecnológica e desenvolver um processo de industrialização, né, sólido e com marcas locais, faz com que o país alce voo para se tornar um país desenvolvido. É essa a receita que todos os países emergentes deveriam seguir. Fazer investimento em educação, desenvolver tecnologia local, criar condições de produzir marcas que sejam locais, para aí sim exportar produtos com grande valor agregado e colocar o país dentro do chamado mundo rico, que seria comparado, para a gente entender, aquilo que os Estados Unidos têm hoje. Tudo bem, gente? Aquilo que os Estados Unidos têm, a posição que os Estados Unidos têm hoje, tá? Outra curiosidade, muitas indústrias dos tigres estão indo para os novos tigres. Por quê? Porque rola uma espécie de traição lá dentro, né? Tá? Eles oferecem, por exemplo, mão de obra mais barata e aí a empresa acaba indo embora. Então rola isso aí. Um exemplo disso é que o setor têxtil, por exemplo, sai de Singapura e vai para a Malásia. Ou traduzindo, sai do tigre e vai para o novo tigre, só para você entender essa questão. Bom, a política ambiental também é muito frágil, as florestas estão sendo destruídas, vou passar rapidinho aqui, tá? E quando a gente olha esses países, que eu disse lá, os novos tigres, eles têm recursos naturais que por isso inclusive tiveram um desenvolvimento nos últimos anos. Então você pega, por exemplo, estanho na Indonésia e na Malásia, petróleo na Indonésia e na Malásia, cobre, níquel, tungstênio, ou seja, eles têm aí esse setor de produtos ali dentro, tá? Bom, qual é o principal produto plantado na região? O principal produto plantado na região é esse que você está vendo aqui, é o arroz. Então a região tem um desenvolvimento agrícola e o principal produto plantado aí é o arroz. Também temos áreas de plantation, você está vendo aqui, essa imagem que está aqui do lado é uma seringueira, eles estão riscando a seringueira para a extração do látex, tá certo? Mas não é só a única coisa que tem, nós temos lá produções de monocultura, que é o caso do látex, que a gente também chama de borracha, né, pessoal? O chá, o cacau, o café, o tabaco, ou seja, tem uma produção agrícola aí, tá? Também temos problemas de fome que aumentou muito nos últimos anos, tá? E uma rápida urbanização, como a gente já tinha falado ali atrás. E lógico, com essa rápida urbanização, problemas ligados a isso, como é o caso de Bangkok, que tem problema aí de água e esgoto tratado. Tudo bem, gente? Então, esses são os problemas de destaque. Agora, eu só quero finalizar falando de uma dessas localidades
que é Hong Kong. Hong Kong pertencia à Inglaterra. Então Hong Kong se tornou um tigre e pertencia à Inglaterra. Foi da Inglaterra por um período de 156 anos, porém Hong Kong foi devolvida no dia 1º de julho de 1997. Então Hong Kong voltou a pertencer à China, gente. Era da China, não vou entrar nesse debate agora, mas era da China, passou a pertencer à Inglaterra e a Inglaterra devolve Hong Kong em 1997. Tá? Então hoje Hong Kong é parte do governo, pertence ao governo chinês. Aqui você está vendo um mapa da China e aí você está vendo aqui embaixo no sul a localização geográfica de Hong Kong, até porque os vestibulares também cobram a localização geográfica de Hong Kong. A gente já tinha mostrado no mapa lá atrás, mas eu estou mostrando aqui, enfatizando. E aqui uma foto da face de Hong Kong, tá? Olha que lugar moderno, né? Que lugar bonito que a gente tem ali dentro da China, tá? Então, só para vocês entenderem. E é uma região que tem desenvolvimento econômico. Eu pus aqui uma foto de Hong Kong, eu vou levantar a câmera. É uma região que tem desenvolvimento econômico, sim. Tanto que você tem produção de produtos industrializados, tecidos, roupas, eletrônicos, relógio, plástico, brinquedo. Ou seja, a região tem uma produção. Só que tem um detalhe, gente, e uma exportação. Só que tem um detalhe, como você está vendo aqui no slide. Essa região voltou a pertencer à China. Então Hong Kong é da China, tá? É uma região, tem autonomia, é uma região autônoma, mas é uma região que pertence à China. Tudo bem, gente? Falamos bastante sobre tigres. Valeu, até a próxima.